Quem pode discernir seus erros? Purifica-me tu de meus pecados secretos. Guarda teu servo também dos pecados de presunção, para que eles não se assenhorem de mim. Então serei irrepreensível e limpo de muita perversidade. Que as palavras de minha boca, e as meditações de meu coração, sejam aceitáveis à tua vista, ó Jeová, minha força e meu Redentor. Salmo 19, verso 12. Por João Calvino. Quem pode discernir seus erros? Essa exclamação nos revela que uso devemos fazer das promessas da lei, as quais têm uma condição a elas apensa. E é esta: assim que elas vêm a lume, cada pessoa deve examinar sua própria vida, e comparar não só suas ações, mas também seus pensamentos sobre quão perfeita a regra de justiça se acha estabelecida na lei. E assim sucederá que todos, do menor ao maior, visto que se acham privados de toda e qualquer esperança de recompensa proveniente da lei, sentir-se-ão constrangidos a buscar refúgio na mercê divina. Não basta considerar o que a doutrina da lei contém, devemos também olhar para dentro de nós, a fim de vermos quão pouca obediência temos exercido para com a lei. Sempre que os papistas ouvem esta promessa, aquele que pratica essas coisas por elas viverá. Levíticos, capítulo 18, verso 5. Não hesitam a imediatamente conectar vida eterna com o mérito procedente de suas obras, como se estivesse em seu próprio poder cumprir a lei, da qual somos todos transgressores, não só num ponto, mas em todas as suas partes. Davi, pois, sentindo-se emaranhado como se estivesse circundado por um labirinto, reconhece com espanto que se acha tragado pela consciência da multidão de seus pecados. Devemos, pois, lembrar em primeiro lugar que, visto estarmos destituídos daquela justiça que a lei requer, estamos, por isso, excluídos da esperança de receber o galardão que a lei prometera. E, em segundo lugar, que somos culpados perante Deus, não de uma falta ou de duas, mas de pecados inumeráveis, de modo que devemos, com a mais amarga tristeza, deplorar nossa depravação, a qual não só nos priva da bênção divina, mas também converte nossa vida em morte. Isso Davi fez. Indubitavelmente, depois de haver dito que Deus liberalmente oferece uma recompensa a todos quantos observarem sua lei, então pergunta: quem pode discernir seus erros? Movido pelo terror de ponderar sobre os seus pecados, pela palavra hebraica, shegiot, a qual traduzimos por erros, alguns creem que Davi quer dizer as faltas menores. Em minha opinião, porém, sua intenção era simplesmente dizer que Satanás possui tantos engenhos pelos quais ilude e segue nossas mentes, que não há sequer uma pessoa que conheça uma centésima parte de seus próprios pecados. Os santos, é verdade, às vezes ofendem em questões mínimas, movidos por ignorância e inadvertência. Mas sucede também que, vendos emaranhados nas malhas de Satanás, não percebem mesmo as mais grosseiras faltas que estão a cometer. Consequentemente, todos os pecados, na prática dos mesmos os homens perdem totalmente as rédeas, perdendo também aquela sensibilidade para com o mal que ora os domina, e sendo enganados pelas fascinações da carne, são merecidamente incluídos na palavra hebraica aqui usada por Davi, a qual significa faltas ou ignorâncias. Ao convocar a si e a outros a comparecerem perante o tribunal divino, ele adverte a si e aos demais dizendo que embora suas consciências não os condenem, contudo não estão por isso absolvidos, pois Deus vê muito mais claramente do que veem as consciências humanas, já que, mesmo os que olham muito atentamente para dentro de si, não percebem uma grande porção de seus pecados, dos quais se acham culpados. Depois de fazer essa confissão, Davi adiciona uma oração pelo perdão: purifica-me tu de meus pecados secretos. O verbo purificar é uma referência, não à bênção da regeneração, mas ao perdão gratuito, pois o verbo hebraico, nakah, aqui usado, é oriundo de uma palavra que significa ser inocente. O salmista explica mais claramente o que pretendia com o termo erros, qualificando-os agora de pecados secretos. Equivale dizer, aqueles pecados a respeito dos quais os homens se equivocam, crendo que não são pecados, e que por isso se enganam não só propositadamente e por expressamente quererem agir assim, mas porque não ponderam devidamente na majestade do juízo divino. E é de balde pretendermos justificar-nos sob pretexto e escusa de ignorância. Nem é de qualquer valia fecharmos os olhos para nossas faltas, visto que ninguém é competente juiz de sua própria causa. Portanto, não devemos jamais reputar-nos como sendo puros e inocentes, até que sejamos pronunciados como tais pela sentença divina de absolvição ou desobrigação. As faltas das quais não temos consciência, inevitavelmente estão sujeitas ao exame do juízo divino e nos fazem sujeitos à condenação,
a menos que Deus as apague e as perdoe. E se for o caso, como escapará e ficará impune aquele que, além desses, se acha carregado de pecados dos quais ele tem consciência de ser culpado, e por conta dos quais sua própria consciência o compele a julgar-se e a condenar-se? Além do mais, devemos recordar que não somos culpados de apenas uma ofensa, mas estamos submersos numa imensa massa de impurezas. Quanto mais diligentemente alguém se examine, mais prontamente reconhecerá com Davi que, se Deus fosse pôr a descoberto nossas faltas secretas, seria encontrado em nós um tão imenso abismo de pecados que não se encontraria, por assim dizer, nem fundo nem barranco, pois ninguém será capaz de compreender de quantas formas é ele culpado aos olhos de Deus. Desse fato se faz evidente também que os papistas são fascinados e culpados da mais peçonhenta hipocrisia, quando pretendem que podem fácil e rapidamente juntar num só pacote todos os seus pecados, e isso uma vez ao ano. O decreto do Concílio de Latrão ordena a cada um que confesse todos os seus pecados uma vez a cada ano, e ao mesmo tempo declara que não há qualquer esperança de perdão, senão mediante o assentimento a esse decreto. Consequentemente, os religiosos cegos, quando vão ao confessionário, murmuram seus pecados aos ouvidos do sacerdote, acreditando que fizeram tudo quanto lhes é requerido, como se pudesse contar nos dedos todos os pecados que cometeram durante todo o curso de um ano. Enquanto que, mesmo os santos, ao se examinarem detidamente, dificilmente chegariam a conhecer a 100ª parte de seus pecados, e assim, a uma só voz com Davi, declaram: quem pode discernir seus erros? Tampouco alegarão que é bastante que cada um cumpra o dever de computar seus pecados usando o máximo de sua capacidade. Isso não ameniza, em qualquer grau, o absurdo desse famoso decreto. Visto ser-nos impossível fazer o que a lei requer, todos aqueles cujos corações estão real e profundamente imbuídos do princípio relativo ao temor de Deus, devem necessariamente ser dominados pelo desespero, enquanto acalentarem a ideia de que são obrigados a enumerar todos os seus pecados a fim de que sejam perdoados. E aqueles que imaginam poder desvencilhar-se de seus pecados por esse meio, devem sentir-se como pessoas completamente dominadas pela obtusidade. Estou consciente de que alguns explicam essas palavras num sentido diferenciado, vendo-as como uma oração, na qual Davi roga a Deus que lhe conceda a orientação do Espírito Santo a fim de restabelecer-se de todos os seus erros. A meu ver, porém, elas devem ser avaliadas, antes, como uma oração pelo perdão, e o que se segue no próximo versículo é uma oração pelo auxílio do Espírito Santo e pelo sucesso em vencer as tentações. Quem pode discernir seus erros? Purifica-me tu de meus pecados secretos. Guarda teu servo também dos pecados de presunção, para que eles não se assenhoreiem de mim. Então serei irrepreensível e limpo de muita perversidade. Que as palavras de minha boca, e as meditações de meu coração, sejam aceitáveis à tua vista, ó Jeová, minha força e meu Redentor. Salmo 19, verso 12. Por João Calvino.